Com Maki fora de jogo por enquanto e Itadori se recuperando para aprimorar seu uso de energia reversa, chegou a vez de Kusakabe enfrentar o Rei das Maldições. Mas, observando as personalidades de Kusakabe e Sukuna, os dois personagens têm algo em comum. Os dois são nerds do Jujutsu. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, hoje eu estou aqui de Kusakabe para gente falar sobre o que esperar deste confronto de Jujutsu Kaisen entre o Sukuna e o Kusakabe, o maior nerd de todos os tempos do mundo Jujutsu contra o maior nerd da era moderna. Calma que eu vou explicar um pouquinho desse conceito sobre esses dois personagens de uma forma interessante, na qual o Gege Akutami pode abordar amanhã. E é claro, se já tá por aqui, já deixa seu like, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque é algo muito importante você se inscrever aqui no Geek Brasil e também compartilhar por aí. E também você pode dar aquela forcinha pra gente se inscrevendo lá no Tapas na Novel que haja luz. Gente, falta bem pouco, faltam menos de 14 para a gente bater a nossa marca. E se a gente bater, eu prometo que eu vou parar de encher o saco por aqui. Por enquanto. Mas o ponto é, vai lá, dá essa forcinha. Não demora nem 5 minutos para você conseguir fazer a sua inscrição. E isso já vai ajudar a Novel pra caramba. Como vimos no capítulo passado, nós sabemos que os feiticeiros estão muito ferrados para o confronto contra o Sukuna. E por um lado, alguns capítulos atrás, quando o Sukuna havia levado a espada, a katana, a divisora de almas da Maki em seu coração, e tínhamos uma leve esperança de que a batalha poderia ter acabado neste exato momento. Por outro, as coisas viraram de uma forma frenética e maluca para o Rei das Maldições. Isso porque o Sukuna acabou ficando empolgadaço com a situação de uma batalha contra a Maki, na qual colocou ali em xeque sobre o futuro do mundo Jujutsu, sendo ele através de uma habilidade ou de um contexto na qual as pessoas não terão acesso mais à energia amaldiçoada, ou se vão prosseguir através do rumo criado e colocado pelo personagem, o que lhe deu a capacidade de usar o Black Flash, e assim a Maki foi parar na PQP. E o cruel e o crucial é que com a utilização do Black Flash vem a recuperação da emissão da energia amaldiçoada. E esse é o ponto principal, porque a existência da Maki fez o Sukuna ficar empolgado para que ele pudesse utilizar a energia reversa. Do outro lado, nós temos também o Itadori fora do combate, tentando se recuperar dos danos do corte que acabou levando na expansão de domínio. Por mais que o Itadori tenha treinado ou até mesmo trapaceado para aprender a utilização da técnica reversa, pelo que dá a entender, ele ainda não é totalmente um especialista no assunto e está tentando dominar o poder no combate contra o Sukuna. Só que, neste exato momento, isso acabou fazendo com que o personagem ficasse de fora do confronto contra o Rei das Maldições, pelo menos até o próximo capítulo. E é claro que acabou caindo no colo do Kusakabe. Acabou caindo no colo do professor feiticeiro, que até mesmo se questiona dizendo: caraca, eu vou lutar contra o Sukuna? Como é que eu vou lutar contra o Sukuna? Nós sabemos que o Kusakabe, ele é um feiticeiro peculiar. Ele é preguiçoso pra caramba e sempre vai ficar do lado que tem garantias maiores, na qual ele vai sair como vencedor. Em Shibuya mesmo, ele falou ao Panda que não ficaria contra a execução do Itadori, e como vimos, ela foi anunciada. Então o Kusakabe, ele tem essa característica de ser um personagem que vai conforme a maré, que é o famoso dançar
conforme a música. E tudo isso acaba sendo algo muito interessante quando a gente observa que o editor do GG chama o Kusakabe de alguém que ficaria, ou alguém que está ao lado dos conservadores no guia oficial do mangá. Mas o GG acaba ali corrigindo, dizendo que Kusakabe é mais um preguiçoso do que um conservador. Por querer ficar vivo, o Kusakabe ele tende a concordar com as atitudes dos conservadores. E dando aula, ele arrumou uma forma perfeita de ganhar dinheiro sem precisar correr riscos de morrer em missões. E como nós vimos lá em Shibuya, o Kusakabe sempre arrumava um jeitinho, uma maneira para se manter longe da confusão. Mas a confusão veio até ele no confronto do Jogou versus o Sukuna. Então, o personagem tinha esse aspecto, tinha essa ideia bem elaborada através de Gege Akutami. E agora a questão é que o Kusakabe, ele dança conforme a música e está do lado sempre que a balança pende. Mas não é somente isso. A forma como o personagem pode ter evoluído depois de Shibuya, ou depois daquele flashback que nós tivemos dele com o diretor Yaga, marca para nós que tudo não é preto e branco com o Kusakabe. E um dos pontos também interessantes a gente abordar é que o personagem também possui um grande poder que nós não sabemos o que é direito ou como ele faz para utilizar essa habilidade. No capítulo 134, o Kenjaku até mesmo diz que o Kusakabe era alguém com um pouco de habilidade e diz que era muito bom ter a proeza de lutar contra ele. Isso porque o Kusakabe usou o novo estilo sombra do domínio simples para conseguir tancar o Uzumaki a queima-roupa na Miwa. Nós estamos falando da maior técnica de Suguru Getou através da sua técnica máxima. E o Kusakabe conseguiu tancar todo este poder, todo o disparo que o Uzumaki pode proporcionar através da sua defesa baseada em um domínio simples e a sua katana. Gege estava preparando um conceito interessante sobre o personagem para um possível confronto, e ele esteve guardando o Kusakabe até este momento para lutar contra o Rei das Maldições. Porém, lendo o personagem Kusakabe e suas ações de ficar sempre ao lado da balança, da forma como ela pende, o Kusakabe era para ter ficado ao lado dos outros feiticeiros, da forma como ele poderia ter ficado ao lado das pessoas que era do mal, podemos dizer assim, os vilões da história, já que a balança estava pendendo completamente para eles. Ou pelo menos ali ele pode ter julgado que o Gojo seria mais forte, que o Sukuna poderia vencer, e podemos até mesmo achar que numa das questões sobre o empate ou sobre o confronto, ele poderia simplesmente ter metido o pé. Ele poderia ter ido embora e não ter ficado com uma hipótese de lutar contra o Sukuna. Ao ponto de que até mesmo depois que o Gojo fosse derrotado, ele poderia ter simplesmente ido embora. Então, por que ele ficou para lutar contra o Sukuna? Sendo que não tinha mais ninguém para lhe segurar, e até mesmo nós observamos através dos flashbacks que o Kusakabe acabou armando toda a estratégia, ajudou na armação da estratégia ao lado da Hana. E por que o Kusakabe ele fez isso, sendo que era muito mais fácil para ele, muito mais convidativo para ele meter o pé, como a personalidade do personagem sempre propôs? Isso pode ter uma explicação, porque no capítulo 147 nós temos uma possível resposta. Kusakabe considera pra caramba a vida da sua irmã, tanto a sua saúde mental quanto também o seu estado físico. Se pararmos para pensar que a irmã do Kusakabe não seja capaz de manipular a energia amaldiçoada como qualquer ser humano comum no Japão, se o plano do Kenjaku funcionar, a irmã do Kusakabe será morta por não ser uma feiticeira Jujutsu. Porque, como sabemos, os não xamãs, os não feiticeiros, vão se assimilar com Tengen quando o Sukuna ativar o plano do Kenjaku. Então, podemos chegar à conclusão de que é por isso que o Kusakabe ainda não fugiu da batalha e até mesmo está levando como uma questão lutar contra o Rei das Maldições. E com isso, mesmo encarando o Rei das Maldições, a vida da sua irmã para o Kusakabe pode ser mais importante que qualquer coisa, mesmo que isso infringisse as normas dos conservadores
para ajudá-la na sua recuperação, como vimos no capítulo 147. Criar mais corpos autônomos através do próprio Yaga era algo que até mesmo os conservadores e a associação, digamos assim, o alto comando do Jujutsu estava de olho com o Yaga. E se ele continuasse seguindo, fazendo esses planejamentos, criando esses seres, é claro que uma hora ou outra iria dar ruim. Mas mesmo assim, ele foi contra as normas dos conservadores, foi contra as normas da alta cúpula para conseguir ajudar a sua irmã. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que o Kusakabe pode até ter pequenas chances para lutar contra o Sukuna. Visto que pode ter ali um pequeno confronto, como foi com o Higuruma, ou até mesmo ali com o Kashimo. Tudo bem que o Kashimo vai numa outra potência, mas mesmo assim, o confronto foi algo que foi definido em 2 capítulos. Porém, como nós vimos, é inviável pensar que ele possa derrotar o Rei das Maldições. Por mais que eu apoio demais essa ideia apenas para promover o caos na fandom. Só pelo caos eu acho que já valia a pena. Porém, o que poderia definir a batalha entre os dois? O que o Kusakabe poderia fazer para conseguir ganhar tempo até que Itadori se recupere e Maki retorne para a batalha? O feiticeiro pode ser usado para explicar as habilidades do Sukuna. Como vimos antes mesmo da luta do Sukuna contra o Gojo começar, o Kusakabe é o professor que estava explicando tudo para o Itadori sobre o conceito da habilidade da alma, sobre a forma que ele até mesmo fala para o Yuji de que já estava na hora dele conseguir controlar este poder. Provavelmente foi o Kusakabe que decifrou muitas coisas que estavam no livro da Tsukumo e assim passou a explicar para o Yuji. Durante a luta do Sukuna contra o Gojo, foi o papel do Kusakabe explicar um monte de coisas que foi acontecendo durante o confronto. Ele começa no capítulo 225 explicando o que era um domínio amplificado. É o Kusakabe que explica que a expansão de domínio sem barreiras era algo impossível até aquele momento, dizendo que fazer isso era como pintar um quadro sem ter uma tela. Era como pintar um quadro no ar e este quadro permanecer. Essa pintura, na verdade, permanecer. Quando o Gojo e Sukuna estão empatando na disputa de domínio, é o Kusakabe que mais tem uma reação exacerbada daqueles que estão assistindo o confronto. Quando o Gojo usa a técnica reversa pela primeira vez, ele explica o conceito. E é o Kusakabe que explica também que o Gojo só consegue se teleportar por causa da sua habilidade. É o Kusakabe que explica que se o santuário do Sukuna fosse destruído, não aconteceria nada com o domínio. Foi o feiticeiro também que explicou como Gojo conseguiu o domínio simples e também o criticou como um professor do primeiro ano, levando Itadori a ficar incrédulo como Satoru poderia ficar responsável pelos alunos do primeiro ano. Em outros momentos da batalha, ele exigiu que o Yuta explicasse a cura da técnica amaldiçoada, pediu para que Miwa cronometrasse a disputa de domínio entre Gojo e o Sukuna, explicou a emoção do cair das pétalas e também detalhou ao Okutsu que se ele intervisse na batalha teria virado pó. E foi exatamente isso que aconteceu. A forma como se o Yuta tivesse ido para a batalha, ele teria virado pó com a explosão do roxo. Já deu para definir bem que o Kusakabe é um nerd do mundo Jujutsu. Ele sabe até mesmo técnicas que são segredos para as 3 famílias e sabe exatamente como explicar. A questão é que o Kusakabe é como se fosse eu, o Tassiano, o Tonerd, a galera que vai fundo nos vídeos de Jujutsu para explicar as habilidades dos personagens. Esse é o Kusakabe. Mas também tem um ponto específico, que é que o Sukuna também é um nerdão de Jujutsu. A segunda coisa que o Rei das Maldições fez quando teve o controle do corpo do Itadori foi questionar o Megumi por que ele utilizava a técnica das 10 sombras daquele jeito, conforme ele acabou utilizando no confronto contra o personagem. Na batalha contra Yorosu, Sukuna mostrou uma diferença absurda de como o Fushiguro poderia utilizar as sombras, tendo uma mente muito mais aberta na utilização de cada Shikigami. E na luta contra o Gojo, Sukuna até mesmo replica as mesmas ações do professor, como curar sua técnica amaldiçoada, destruindo o seu cérebro e restaurando-o ao mesmo tempo, levando muitos personagens a se questionarem se o Sukuna sabia utilizar esse recurso desde sempre ou se havia aprendido a utilizar
naquele momento da batalha. Então, onde eu quero chegar com todas essas informações? Onde eu quero chegar com essa análise de que tanto o Sukuna quanto também o Kusakabe são dois nerdões do mundo Jujutsu. Muita gente tem dito que a luta contra o Sukuna precisa de um respiro, e realmente ela precisa, seja para focar em outro núcleo ou para desenvolver o Sukuna de uma forma diferente. E na minha opinião, o Kusakabe é perfeito para isso. Se para o Kenjaku o Gege colocou o Takaba para criar um capítulo repleto de comédia, para criar uma luta repleto de comédia, para o Sukuna seria interessante uns 2 capítulos de conversa com o Kusakabe para que nós podemos ter um entendimento maior sobre o mundo Jujutsu. É claro que no meio dessas conversas teríamos uma trocação de golpes, mas só do Kusakabe não morrer nos primeiros ataques do Sukuna, isso já chamaria a atenção do rei. Seria o confronto do maior nerd do Jujutsu de todos os tempos versus o maior nerd Jujutsu da era moderna. E explicaria por que Gege fez um painel extremamente parecido ao do Gojo para o Kusakabe no começo do capítulo passado. Vocês acharam que esse painel foi algo à toa de fazer essa comparação do Kusakabe com o Gojo? Você acha que foi algo à toa? É claro que não. Tem uma mensagem por detrás disso para fazer essa grande comparação, é claro, em suas devidas proporções. Kusakabe começou a explicar um pouco até mesmo sobre o corte que rompe o mundo quando chegou na batalha para lutar contra o Sukuna ao lado do Ino, Itadori e também do Higuruma. E pode aprender, pode chegar até mesmo ainda mais conclusões interessantes sobre as habilidades do Sukuna através de uma conversa com o rei. E o Sukuna sabendo mais do Kusakabe seria interessante tanto para nós quanto para Ryomen. E para vermos até onde o feiticeiro de grau 1 mais forte consegue ir. Os de grau especial acabaram abrindo um buraco de diferença entre os feiticeiros de grau 1. E a gente não sabe direito qual é o peso de um feiticeiro de grau 1 em uma batalha. E o Kusakabe tem essa função, provavelmente poderia ter essa função de mostrar para nós todo o potencial de um feiticeiro, não todo o potencial, porque ele não tem uma técnica amaldiçoada, mas um grande potencial de um feiticeiro de grau 1 e também no que pode proporcionar dessas explicações do mundo Jujutsu relacionado a esses dois grandes nerds. E usando um confronto mais improvável possível, Gege passe a nos explicar conceitos que estamos esperando há bastante tempo.